Olá, muito boa noite. Bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus desta quarta-feira. Hoje vamos falar ao vivo por Skype com a médica Ana Mietic Moraes, do Comitê de Crise do HC-FM USP. O nosso tema é o trabalho na linha de frente no hospital para o enfrentamento da doença. Celso. Boa noite, Michele. Boa noite para você. E na bancada do Plantão da Saúde recebemos o médico Felipe Colares, que é pneumologista do HC e do Hospital Beneficência Portuguesa. Nossa abordagem é o avanço do novo coronavírus no Brasil. E ainda nesta edição, o governo de São Paulo anuncia plano para a retomada das aulas presenciais a partir de 8 de setembro. O OMS volta a alertar que a pandemia na América Latina não chegou ao pico e deve resultar em mais casos e mortes nas próximas semanas. E você vai ver também esperança em forma de vacina. Em meio a mais de 100 em estudos no mundo, a de Oxford, testada aqui no Brasil, chama a atenção de especialista. Logo mais, após um rápido intervalo. Até já. De volta, vamos ao vivo para o nosso telão da saúde ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no país e no estado de São Paulo. Bom, até a última atualização feita pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrava 52.645 óbitos e 1.145.906 casos. Novos dados devem ser divulgados logo mais, porém o consórcio de veículos de imprensa que realizam um levantamento a partir dos números das secretarias estaduais de saúde já aponta que o país tem 1.157.451 casos confirmados da Covid-19 e 52.951 mortes. Hoje, no estado de São Paulo, pelos números atualizados, já são 13.352 mortes e 238.822 infectados. Com isso, o estado bateu hoje recorde de casos com 9.347 novos registros da doença. Também foram confirmados 284 óbitos em um dia aqui em São Paulo. E vamos falar ao vivo com o repórter Osmar Garrafa, que está no Hospital de Campanha do Pacaembu e tem atualização da situação por lá e também da ocupação de leitos nos outros hospitais do tipo na cidade. Boa noite, Garrafa. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite a todos. Aqui no Hospital de Campanha do Pacaembu, assim como a AMB, continua a baixa no número de pacientes internados, mas tivemos uma notícia ruim nas últimas 24 horas, um falecimento lá no AMB. Agora no AMB nós temos o total de 29 óbitos. Aqui no Pacaembu são 3 óbitos no total. Lá no Heliópolis, que atende também alta complexidade, são 36 óbitos. É o hospital que tem maior número de pacientes que acabaram chegando a óbito. E no Ibirapuera, total de 6 óbitos. Mas também temos uma boa notícia, que os hospitais estão já agora com 3 hospitais abaixo dos 50% da capacidade. Vamos então na atualização dos números. No Pacaembu, de onde falamos agora, 200 leitos ocupados são apenas 33. Na ala de enfermaria são 30 pacientes, 3 estão na estabilização, 3 pacientes receberam altas, boas notícias, e transferência com caso agravado, um único paciente, e no Pacaembu, nenhum óbito. No AMB, 1.800 leitos, nem todos ativados, ocupados 212 pacientes. Baixou em relação a ontem. Na ala de enfermaria são 201 pacientes, ala de estabilização, a semi-UTI, são 11, altas 39 nas últimas 24 horas, transferências foram 10 e óbito, esse que nós relatamos há pouco. No Ibirapuera, atenção, notícia importante, hein? Ibirapuera, de 268 leitos, pela primeira vez nos últimos dias, ele passa a operar com menos de 50% dos seus pacientes. Praticamente 50%, são 131 pacientes nesse momento. Tivemos 26 altas nas últimas 24 horas. E o Hospital de Heliópolis, Celso, com 200 leitos, até agora não divulgou o seu último boletim informativo, Celso e Michele. Obrigada, Garrafa. A ativista extremista Sarah Winter pode ser solta a qualquer momento em Brasília. Vamos ao vivo falar com a repórter Sabrina Pires, que tem mais detalhes. Boa noite, Sabrina. Oi, Michele, boa noite. Celso, boa noite a todos. Olha, ela deve deixar a cadeia a qualquer momento. Ela está presa na penitenciária feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia, desde o dia 15 de junho.
E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi quem determinou essa prisão temporária de Sara Giromini, e agora foi ele também que definiu que ela pode deixar a prisão contanto que esteja de tornozela eletrônica, que ela possa ser monitorada. Essa decisão também vem com outras medidas, não só para Sara Giromini, mas também para outros integrantes do grupo que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, um grupo considerado de extrema-direita e que fazem atos ilegais, antidemocráticos e que pedem o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Uma das medidas também, então, é que esses integrantes fiquem longe 1 quilômetro de distância, pelo menos, do Congresso e do STF. E também que eles não tenham contato com blogueiros, com empresários e com parlamentares que também são investigados nesse inquérito no Supremo, que investiga essa criação de atos antidemocráticos aqui no país. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. Bom, vamos agora à nossa primeira entrevista? Vamos à nossa primeira entrevista do dia, ao vivo por Skype, com a médica Ana Miettich Moraes, que é membro do Comitê de Crise do HCFMU USP e assistente de equipes de pneumologia no Hospital Israelita Albert Einstein e no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Nosso tema é o trabalho na linha de frente no HC para o enfrentamento da doença. Boa noite, doutora. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Plantão da Saúde. Foi notícia aqui no Plantão quando o HC atingiu a marca de 3.000 internações na semana passada e hoje é uma referência no tratamento de pacientes graves com a Covid-19. Eu queria abrir espaço para a gente poder ouvir sobre esse trabalho imprescindível de salvar vidas. Boa noite mais uma vez e seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Realmente é um trabalho que nos traz muito orgulho, né, como hospital, né, de poder atender essa demanda dos casos graves de Covid-19 aqui, principalmente os pacientes que necessitam de tratamento de UTI, né, e é claro que isso envolveu um número muito grande de equipes, então, e ainda envolve, né, tanto de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, equipes que atuam diretamente com os pacientes, quanto daqueles que dão todo o suporte, né, de quem vai atrás dos equipamentos, de quem, enfim, faz todo o suporte administrativo para isso. Então, foi um trabalho conjunto, coordenado pelo Comitê de Crise do hospital, e que nos permitiu trazer, através da rede da regulação, da rede de saúde, esse número tão grande de pacientes, aí, como vocês mesmo falaram, de 3.000 pacientes, que foi a marca atingida essa semana, né? E nós acabamos deixando o nosso maior instituto, nosso maior prédio, que é o Instituto Central, para atender exclusivamente esses pacientes, né? Então, leitos de enfermaria, leitos de UTI dedicados exclusivamente para esse atendimento. Então, foi por esse trabalho todo e de muitas pessoas que isso foi possível. Doutora, tá certo. Boa noite, viu, doutora? Bem-vinda aqui ao nosso programa Plantão da Saúde. Doutora, então, quais adaptações na prática foram feitas lá no HC, né? Nós sabemos que vocês destinaram, acho que um prédio apenas para pacientes com Covid-19 e como tem sido o trabalho de todos vocês, profissionais, em revezamento, esse trabalho efetivo na linha de frente. Olha, as adaptações, na verdade, ficaram no intuito de adaptar as áreas, deixar as áreas adequadas o suficiente para atender esse tipo de pacientes, né? Então, por exemplo, você precisava de um número muito maior de disponibilidade, por exemplo, de dispensador de álcool gel, né? Para ter muito fácil à disposição dos profissionais. Você precisa ter as equipes treinadas na parte de colocar e tirar os equipamentos de proteção individual. A gente precisou articular toda uma estrutura para que isso funcionasse, né? E principalmente se tratando de leitos de UTI, o que se requer de equipamentos em si é muito significativo, além das equipes especializadas. Então, nós tínhamos antes nesse prédio cerca de 100 leitos de UTI, né? E a gente precisou usar outras áreas que não eram UTI antes e adaptá-las para que elas pudessem receber esses pacientes graves, para que a gente pudesse prestar a melhor assistência possível a eles, né? Então, essas acho que os
desafios foram principalmente em adaptar esses outros locais para a UTI e em deixar o ambiente de trabalho seguro para os nossos profissionais, né? E em conseguir as pessoas capacitadas para compor essas equipes e poder prestar esse atendimento. Hoje, até pelo que o HC ganhou do governo do estado, são 300 leitos de UTI, me corrija se eu estiver equivocado, 300 leitos de UTI, a gente tem visto os números caindo nos hospitais de campanha, mas os números de internações na UTI, o número continua alto, né, doutora? Como é que está hoje a ocupação no HC? Exatamente, nós continuamos com um número altíssimo de pacientes nesses 300 leitos de UTI, né? E o HC, ele é referência para os casos graves, ele é referência para uma região grande, né, na verdade, do município e da Grande São Paulo. Então, pela regulação de urgência e emergência, são direcionados para nós os pedidos dessa região ampliada e nós estamos disponíveis para atender justamente esses casos graves, né? Então, uma vez que haja casos graves com necessidade, a gente acaba recebendo, né? Então, nossa ocupação, ela continua alta e isso, de fato, é esperado diante dessa missão que o hospital tem na rede de saúde. E, doutora, a questão psicológica, né? Como que vocês, médicos, enfermeiros, toda a equipe que trabalha realmente no hospital tem lidado com a pressão desse momento? Bom, é um momento, claro, muito complicado por vários motivos, né, nos profissionais de saúde. Enquanto está todo mundo em casa, os profissionais de saúde estão mais fora do que nunca, né? E aí tem o medo de se contaminar, de contaminar a família. E aí, com o passar do tempo, hoje a gente já está há algum tempo, né, alguns meses aí nesse ritmo, né, que é um ritmo muito intenso, claro que começa a aparecer o cansaço das pessoas, né? Então, a gente tem tentado manter um suporte psicológico e tudo para que as equipes não tenham esse acesso a um suporte até de saúde mental mesmo, né? Tão necessário para lidar com esse momento que é tão complicado, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem sempre reforçado e comemorado as vitórias que também são atingidas ao longo do percurso, né? Então, lembrar que o papel importante que cada profissional está representando nesse momento e comemorar as nossas vitórias, né? Então, nós estamos reforçando os momentos positivos e as coisas boas que acontecem no meio de tanta confusão. Isso faz com que todo mundo se mantenha aí na luta, né? Sem dúvida, é o grande alento nesse nobre trabalho de vocês e parabéns por esse trabalho, doutora. Muito obrigada. Muito obrigada, viu, doutora Ana Miettke Moraes, membro do Comitê de Crise do HCFM USP, assistente de equipes de pneumologia no Hospital Israelita Albert Einstein e no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Doutora, muito boa noite para a senhora. Boa noite, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda. Mais de 100 vacinas contra o novo coronavírus estão em estudo no mundo. Em meio a todas essas, uma tem atraído a atenção especial. Trata-se da Shadox 1 nCoV-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, Celso. Exato, Michele. E o Plantão da Saúde tem feito questão de acompanhar cada passo dessa jornada até uma vacina, que pode representar, inclusive, cura para essa doença tão desafiadora e mortal, que é a Covid-19. Mas fazemos isso, claro, com muita responsabilidade, uma vez que a produção de um imunizante seguro envolve uma bateria rígida de testes e acordos internacionais. O repórter José Paes conversou com especialistas experientes no assunto. Vamos ver na reportagem. Já não é mais uma questão de se, mas sim de quando teremos uma vacina de fato eficiente contra o novo coronavírus. Como a gente noticiou aqui no Plantão da Saúde, a vacina criada pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, começou a ser testada em voluntários. Os testes estão sendo conduzidos pelo Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. As expectativas otimistas acreditam que o medicamento pode ser distribuído em larga escala daqui a 2 meses, mas os envolvidos nas pesquisas preferem a cautela quando o assunto é esse prazo. A gente acha que, com sorte, até o final do ano a gente tem uma resposta boa, mas não é algo que demora semanas, é algo que demora meses, pelo menos. Se daqui a alguns meses, até o final desse ano, início do ano que vem, os resultados forem promissores, se nós tivermos bons resultados, nós podemos
eventualmente pensar numa vacina que pode estar licenciada ou registrada num prazo de mais ou menos 12 meses. A Fundação Lehman, responsável por custear um dos estudos da vacina, informou que o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais da Universidade Federal de São Paulo já está funcionando. Cabe justamente ao Hospital São Paulo, ligado à Universidade Federal, a análise dos perfis de quem vai receber a vacina. Vale lembrar que esse imunizante desenvolvido pelos pesquisadores lá de Oxford está na fase 3 de testagem, um dos estágios mais avançados para a criação de vacinas. São basicamente 6 as etapas para o desenvolvimento de um novo imunizante. A primeira delas é a chamada fase exploratória. Nela é definida a melhor composição da vacina. O segundo estágio é conhecido como pré-clínico, no qual são realizados os testes em animais, tudo para que seja feita a comprovação dos dados das experimentações in vitro. Na fase 3, essa que está a vacina da Universidade de Oxford, começa a testagem em humanos. Essa etapa é subdividida em outros 3 estágios, até que o imunizante chegue de fato a milhares de pessoas e passe a ser considerado seguro. Depende muito de como vai correr a fase 3, que é essa fase onde a vacina de Oxford está entrando e tem algumas outras vacinas entrando também, que é justamente a fase onde a gente compara a vacina com um placebo, com uma injeção salina, uma coisa que não tem nada, para ver se quem tomou a vacina vai estar mais protegido da doença do que quem tomou o placebo. E não dá para prever quanto tempo vai demorar, depende muito das condições de testagem. Em nota, a Unifesp explica que o mais importante é que essa fase 3 aconteça em um momento de alta da curva do vírus. E é justamente esse um dos motivos que fez com que o Brasil fosse escolhido para receber as doses experimentais da vacina inglesa. O imunizante produzido na Europa é tido pelos especialistas como o mais moderno na comparação com o que vem sendo criado pelo Instituto Butantan. A vacina de Oxford não usa o vírus como base, mas apenas a sequência genética dele, ou seja, ela é mais versátil. Como você está trabalhando só com uma sequência genética, se daqui a 5 anos surge um outro vírus, a plataforma vacinal está pronta. É só trocar a sequência genética do COVID-2 por um outro vírus. Então, a gente estaria muito mais preparado para uma próxima emergência se a gente investir nessas tecnologias. Apesar da participação dos voluntários brasileiros, a gente não tem uma garantia de que o Brasil vai ter a prioridade no processo de compra das doses. Isso vai depender muito de um acordo assinado pelo governo federal. Ontem, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o país pode selar em breve o compromisso para produzir a vacina em parceria com a biofarmacêutica AstraZeneca. Ainda existem parcerias similares em andamento para outros imunizantes que também se mostraram promissores. Agora é aguardar, porque de falsas esperanças, a gente já está bem vacinado. É uma esperança. Bom, e agora para a nossa segunda entrevista do dia, nós recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde o médico Felipe Colares, que é pneumologista do HC e do Hospital Beneficência Portuguesa. Nossa abordagem é o avanço do novo coronavírus no Brasil. Muito boa noite, doutor. Boa noite. Seja bem-vindo aqui à bancada do Plantão da Saúde. Obrigada por aceitar o nosso convite. Doutor, segundo dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, né, OMS, o primeiro 1 milhão de casos de Covid-19 no mundo demorou 3 meses para ser atingido, enquanto o último 1 milhão de casos aconteceu em apenas 8 dias. O senhor acha que a pandemia continua acelerando no mundo ou ela está sob controle? Primeiramente, boa noite. Queria agradecer o convite para participar. É uma honra estar aqui. A honra é nossa. Esse dado ele tem que ser analisado com cautela. Tá? A gente está falando de uma pandemia e esse crescente depende, obviamente, do número de casos-fontes. Uhum. Então, se eu tenho uma pessoa infectada que transmite, por exemplo, para 2 pessoas, 2 transmitem para 4, e com isso o número vai crescendo exponencialmente. Então, o primeiro 1 milhão demora um tempo maior do que o segundo, do que o terceiro e assim por diante. Além disso, o conhecimento que a gente tinha há 3 meses não é o conhecimento de hoje, em termos de notificação, em termos de número total de doença. Mas eu não tenho dúvida de que a doença ainda está crescendo, principalmente na América Latina, que hoje é o epicentro da doença. Tanto que a OMS hoje manifestou preocupação e não descartando a possibilidade de voltar à quarentena em muitos países, justamente porque a pandemia ainda não está sob controle. E disse que não estamos no pico ainda, né? Não chegou ao pico ainda. E aí a pergunta que eu te faço, doutor, é a seguinte: o que a gente pode corrigir ainda de trajetória
para evitar o pior, ou melhor, para salvar vidas, né? Porque as pessoas falam muito de números, mas são famílias que estão perdendo entes queridos. Exatamente. A questão que a gente, para salvar vidas, a primeira questão é esquecer os números. Né? Acho que são coisas que a gente tem que tratar com muita cautela. Então, o que tem de eficiente hoje? Isolamento social. Não existe outra forma de prevenir a doença. Então, não existe ainda uma cura e não existe a vacina, como a gente viu. Então, a forma de evitar o crescente da doença é seguir as recomendações de isolamento, as recomendações de higiene e o uso das máscaras. Né? A gente sabe que não vai poder ficar em isolamento ad eterno, mas as recomendações têm que serem seguidas. Doutor, segundo ainda a OMS, né, a taxa de testes positivos no Brasil de 31% indica que a pandemia está subestimada no país. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse por que esse número significa que a pandemia está subestimada, porque, na verdade, acho que essa taxa teria que ser de 5%. Então, eu queria que o senhor explicasse isso para os nossos telespectadores. Só para a gente entender, esse número 5% vem de uma média mundial, de 4% a 5% de infecção no mundo da população em geral. E por que o Brasil tem 31%? É porque o vírus no Brasil é mais contagioso? Não. O vírus, não se tem nenhuma prova de que o vírus que circula aqui é diferente dos vírus que circularam nos Estados Unidos, na Europa e até na China. Então, na verdade, esse número depende do número de teste e do número de notificação. Por exemplo, se a gente colocar como exemplo aqui para as pessoas entenderem, nós 3 vamos ser testados e só um pegou a doença. Então, a porcentagem vai ser 33%. Mas se testarmos todos que estão aqui e só essa mesma pessoa tiver pegado a doença, essa porcentagem vai ser 10%, 5%. Então, depende do número de pessoas testadas. A amostragem de pessoas. Então, por exemplo, se a gente pegar como exemplo países que testaram muito, como o Japão, essa amostragem está em torno de 4%, 5%. E no Brasil, por que 30%? Porque com certeza a gente não está testando todo mundo. Se até em estudos mostram que até 50% das pessoas são assintomáticas, onde estão essas pessoas? Elas não estão nos hospitais. E se a gente testa só nos hospitais, você não vai ter essa amostragem. Então, com certeza, a gente subnotifica. Doutor, se você me permite, é um jovem doutor, já vou revelar a sua idade, 28 anos, e já foi acometido pela Covid-19. O que desmistifica um pouco essa história de que são só grupos de risco, só velhinhos que contraem a doença. Ele ficou internado, Eu gostaria que você, por favor, falasse dessa sua experiência ruim, né, de contato com a Covid-19. Sim, o primeiro aspecto que passa na minha cabeça em relação ao Covid, de que não existe nenhum estigma para essa doença, né? Então, assim, no meu caso, não falo nem por mim, mas eu falo porque perdemos colegas, né? Então, achar que só, desculpa a palavra, quem deveria morrer pega a doença, mas só idosos, só pessoas doentes pegam essa doença, eu acho que isso é um absurdo a gente tratar dessa forma. Então, a gente tem colegas trabalhando que pegaram a doença, tem colegas que têm medo de pegar a doença e levar para os filhos, levar para a esposa, levar para a família. Então, a minha família toda é de Minas e eu estou há 3 meses sem ir em casa, né? Por medo, por medo. Quando eu tive o diagnóstico, eu não tive falta de ar, eu não tive... Na verdade, fiquei sintomático, precisei internar, mas quando me perguntaram o que eu sentia, era medo. Se a gente estuda essa doença, eu sei que a qualquer momento eu posso piorar, eu posso evoluir a óbito e eu não vou ter nem o contato dos meus pais que não podem me visitar no hospital. Né? Então, eu não tenho dúvida de que as pessoas estão lidando hoje com medo. É muito difícil para a gente lidar com essa doença. É importantíssimo esse esclarecimento, porque tem muita gente que ainda minimiza os efeitos da doença, que minimiza os efeitos da Covid. Então, é um médico jovem que sabe, que está relatando o que passou fruto dessa doença. E se você me permite muito rapidamente, o senhor é pneumologista, mas agora está cada vez mais claro que não é só o pulmão. Eu estava lendo, inclusive, que existe agora, como sequela, a possibilidade, não de o diabético ser só o grupo de risco, existe a possibilidade de quem contraiu a Covid desenvolver o diabetes. O senhor pode falar a respeito para a gente, por favor? Ave Maria, que coisa isso. Como a gente
comenta é aprendizado diário. Né? O que era verdade ontem pode não ser verdade amanhã. E o Covid começou como uma doença respiratória e ainda assim é uma doença respiratória porque a porta de entrada são os pulmões. Então, a forma de se infectar é através do pulmão. E é com toda certeza o órgão mais acometido e a principal responsável pela maior mortalidade. Mas não só o vírus tem tropismo por outros órgãos, ou seja, ataca diretamente outros órgãos, como a doença em si, o estado de saúde do paciente favorece o aparecimento de novos sintomas. Então, a gente já tem conhecimento de um grande número de pessoas com insuficiência renal, se diretamente pelo vírus ou consequência de um estado grave que ele esteve. Então, isso é um aprendizado. Em relação ao diabetes, também vai ser um aprendizado. Não dá pra, o que a gente tinha de base até então, que diabéticos sim era um dos principais grupos de risco para ter essa doença. Por quê? Porque eles têm predisposição maior a ter infecções. Por causa do processo inflamatório no organismo. Né? E as células de defesa estão alteradas nesses pacientes, como um todo. Mas, ao mesmo tempo, um dos medicamentos utilizados podem ter como efeito colateral desenvolver nesses pacientes a diabetes. Como suposições, podem ser própria lesão do pâncreas, responsável pelo controle corporal, do próprio vírus. Então, isso a gente vai aprender com o tempo. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a conversar com o doutor, né, Isso, a gente vai continuar conversando com o doutor, mas antes vamos falar sobre volta às aulas. O governador João Dória, do PSDB, anunciou hoje a retomada das aulas presenciais no estado de São Paulo a partir do dia 8 de setembro. Elas devem ocorrer gradualmente, com revezamento de alunos e uma série de medidas restritivas, tanto para as redes estadual e municipal, quanto para as redes privadas. O plano vale para todas as categorias de ensino, é conjunto com todas as cidades do estado e foi dividido em 3 etapas, cada uma delas atrelada a uma condição. Em alguns casos, as aulas à distância serão mantidas. A cobertura completa é do repórter Marcelo Basségio. Para que a volta às aulas se confirme, é preciso que todas as regiões do estado estejam há 28 dias na fase amarela do Plano São Paulo de retomada gradual da economia. Na etapa 1, as escolas deverão trabalhar com 35% de sua capacidade física, para que seja possível manter o distanciamento social de 1,5 m entre os alunos, que farão um revezamento. A etapa 2 começa quando 60% das regiões do estado figurarem na fase verde por pelo menos 14 dias. Nessa etapa, as escolas podem trabalhar com até 70% de sua capacidade. Já na etapa 3, as escolas voltariam a atuar em 100%. Mas para alcançar esta meta, será preciso que 80% das regiões do estado estejam na fase verde do Plano São Paulo há 14 dias. Além da retomada faseada, também estão inseridas no protocolo da Secretaria da Educação diversas obrigações para minimizar o risco de contágio. Os intervalos deverão acontecer em horários distintos e com a divisão por grupos de alunos para que não haja aglomeração. Pelas novas regras, feiras e palestras estão proibidas e os bebedouros coletivos não poderão ser usados. O uso de máscara será obrigatório e também haverá a medição de temperatura dos alunos e profissionais diariamente. O horário de entrada e saída dos estudantes também deverá acontecer fora do horário de pico. O objetivo é evitar que o transporte público fique ainda mais sobrecarregado. Vale lembrar que, apesar do retorno presencial, as aulas remotas continuarão nas primeiras etapas. Alunos e profissionais que fazem parte do grupo de risco da Covid-19 serão mantidos em isolamento. Nós estamos fazendo alguns levantamentos ainda, temos sim uma avaliação já sobre grupo de risco. Nós temos muitos professores em faixa etária, muitos funcionários em faixa etária do grupo de risco que não vão retornar na primeira etapa, por exemplo, presencialmente e sim de forma remota. Ainda não está definido qual grau de ensino retornará primeiro às aulas presenciais. O ensino médio, por exemplo, tem de lidar com a proximidade dos vestibulares, enquanto o ensino básico contribui com muitas famílias que precisam trabalhar e não têm com quem deixar seus filhos. Por isso, o governo deu liberdade para que cada rede de ensino decida o que achar mais apropriado. Cada rede vai fazer o seu protocolo. É claro que a rede estadual, nós vamos fazer o protocolo, o secretário falou que nós já estamos trabalhando nisso e vamos publicizar
não só para informar os pais dos alunos das escolas estaduais e os próprios alunos e os professores, mas também para que sirva de referência para as outras redes, para as suas próprias organizações. O governo de São Paulo também disponibilizará o 4º ano do ensino médio aos alunos da rede estadual, que será optativo para quem não conseguiu acompanhar as aulas online durante a quarentena ou deseja se preparar melhor para ingressar no ensino superior. Embora o governo tenha disponibilizado conteúdos na internet aos estudantes da rede pública, a falta de acessibilidade enfrentada por muitos alunos foi um obstáculo à continuidade do aprendizado. Ainda assim, o secretário de Educação não considera o ano de 2020 perdido, embora o ano letivo possa ser estendido até os primeiros meses de 2021. Em recuperação após contrair a Covid-19, o secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, participou da coletiva virtualmente. Este tempo não é perdido e todo esforço necessário é fundamental. Agora é importante que a família cada vez mais esteja próxima da escola, que acompanhe os seus filhos, as crianças, para que a gente possa avançar. Já as universidades públicas não foram incluídas neste protocolo desenvolvido pela Secretaria de Educação. As instituições têm autonomia para decretar suas próprias medidas e já adiantaram que não contarão com aulas presenciais no segundo semestre. Mais alunos dentro das salas, em alguns casos aglomerações, laboratórios que envolvem contato. Então eles estão fazendo os estudos e liberarão seus próprios planos adaptados para a realidade de cada universidade. Muito bem, agora nós vamos à nossa entrevista, a terceira entrevista ao vivo por Skype com a professora Maria Isabel Noronha, que é presidente do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a APOESP, também é deputada estadual pelo PT. O tema é justamente o plano de retomada das aulas presenciais no Estado, anunciado hoje pelo governador. Professora, muito boa noite. Como que a categoria recebeu a notícia dessa volta às aulas no dia 8 de setembro? Bom, primeiro, boa noite, agradeço a oportunidade de estar aqui expressando a nossa opinião. Primeiro, a categoria estava preocupada com uma primeira questão, qual? Estava se falando muito, né, que o ano, aliás, a volta às aulas, dar-se-iam agora, em agosto, né? Então, se o governo jogou para setembro, entendo que isso, de certa maneira, não é que deixa mais tranquilo, mas permite que nós possamos, até o período, né, nesse período também, entrar na discussão desse protocolo, né? Porque para além das regras colocadas, né, que pude ver pela reportagem que vocês apresentaram, aí não está dito, por exemplo, que tem salas de aulas que não têm condições de serem usadas, né, nesse período, nem nesse período, nem antes de pandemia, porque tem salas de aulas que são improvisadas, né, que não tem circulação, que o pé direito é muito baixo. Então, isso tudo tem que estar no protocolo, né? E a nossa esperança, e o secretário assim anunciou, que a partir da semana que vem, ele então recebe, né, a APOESP, deve estar recebendo outras entidades também, para discutir esse protocolo. Porque quanto mais coletivamente nós discutirmos, mais compromisso nós temos. O governo pode ter, né, no sentido de atender aí os alunos e garantir a vida. Agora, para mim, sobretudo, eu considero, viu, o anúncio da data prematura. Por quê? Eu acho que nós estamos numa onda de pandemia um pico muito alto ainda. Eu acho que o central agora é salvar vidas, né? É ter leitos nos hospitais, é baixar a curva, aí é hora, né? Mas, quis dar um sinal no sentido de preparar, então, vamos ter o cuidado que se der julho, não abaixou a curva, não pode ser setembro, início das aulas. E isso também o secretário tratou de dizer para mim que sim, tá flexível também, de acordo com o encaminhamento, com o andamento, né, da doença aí, né, no estado de São Paulo.
Professora Isabel, sem dúvida, não consigo imaginar um plano sem ouvir professores, sem ouvir também alunos. Até porque eu queria tratar de duas questões, além da segurança, que é essa questão de 35% dos alunos vão para a aula, os outros 65% não vão. Como é que ficam os pais desses alunos? E uma outra questão que eu acho interessante, porque o secretário diz que não foi um ano perdido. A gente sabe que boa parte dos alunos, para não dizer a maioria, não tem acesso ao computador, não tem acesso à internet. Então, como que eles acompanharam a aula num ano letivo se eles não tiveram acesso a isso? Então, como dizer que esse ano não foi perdido? O que eu trabalho é com a ideia do seguinte, eu nunca considero perda quando a gente está tentando salvar a vida, né? Eu acho dessa forma. Agora, sim, em termos de conteúdo, nós podemos, eu acho que o secretário, é uma coisa que eu quero discutir com o secretário da Educação, é que nós temos que trabalhar com a ideia de ciclos, né? Os ciclos nos permite trabalhar 2020 e 2021 conjuntamente. A gente não precisa trabalhar com uma linearidade de organização curricular como se uma coisa fosse estanque da outra. Não é. É possível, né? Nós trabalharmos, sim, né? Agora, o que não dá é para ficar no modelo, como é que eu diria? No modelo tipo seriado, né? E, ao mesmo tempo, tornar híbrido. Aí não dá. Vamos fazer uma opção. Então, vamos fazer os ciclos de aprendizagem. Você faz avaliação, o menino pode ser incorporado nessa turma, naquela turma. Aí você pode trabalhar 2020 e 2021. Agora, o que não pode é não admitir também que a grande maioria, né, grande parte, e o próprio secretário mesmo disse, olha, de 3.700.000 alunos, na conta deles, 1.500.000 acessaram, ou seja, mais da metade fora. Nós tivemos um levantamento, deu 42% dos estudantes acessaram, então está abaixo até, né? Muito abaixo. Então, nós temos que recuperar, porque o conhecimento é um direito, a educação é um direito, né? E nós temos que garantir isso para os estudantes das escolas públicas, esses que são pobres, vulneráveis e que querem, sim, né, fazer uma universidade e contribuir com o futuro do Brasil. Sem dúvida alguma, professora Isabel. Muito obrigado. Muito obrigada, professora Isabel Noronha, presidente do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a POSP, e também deputada estadual pelo PT. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Nós que agradecemos. Bom, e as igrejas católicas de São Paulo poderão voltar às atividades presenciais já a partir de sábado. As normas para a reabertura foram apresentadas hoje pela Arquidiocese de São Paulo. O protocolo sanitário de reabertura gradual já foi aprovado pela Prefeitura. Nele ficou acertado que as igrejas devem evitar aglomerações e que os fiéis mantenham um espaço mínimo de 1,5 metro uns dos outros. As casas religiosas também têm de oferecer álcool em gel logo na entrada e na saída dos ambientes. E as missas vão ocorrer em maior intervalo. As igrejas terão ainda que aferir a temperatura corporal dos colaboradores, dos frequentadores, que não poderão permanecer no local se apresentarem sintomas da Covid-19. Doutor, como que o senhor vê essas duas questões? O retorno das aulas aí já é em setembro e a questão das igrejas retomando as atividades presenciais, claro, com essa distância de 1,5 metro. São questões que fogem um pouco do escopo da saúde em termos de definição de planejamento, né? Eu tendo envolvimento apenas na área da saúde, tenho receio. A questão das escolas, eu ainda tenho um pouco mais de tranquilidade, porque a gente está falando de plano. E eu pude assistir às entrevistas hoje e eu percebi que, em termos de planejamento, está bem estruturado que a gente vai precisar ter pelo menos 14 dias de estabilidade para poder iniciar o planejamento. Então, a
A gente propôs isso em setembro, mas se até lá a gente não tiver esse planejamento, essa data pode ser mudada. Doutor, mas igreja voltar agora não é estranho também? Estamos com muita contaminação. Muita pressa. Igreja, geralmente vão pessoas também de mais idade, não é? Não sei, se eventos estão proibidos, se parques estão fechados, como que a gente libera a igreja? Nada contra a igreja, eu também quero ir à igreja, eu quero rezar, eu quero ir à missa, mas é um perigo, não? Sim, e isso eu posso falar porque eu frequentava quando poderia. Eu tenho uma mãe devota, que frequenta, mas a minha orientação, para quem eu posso orientar, é que vamos continuar assim as orações, vamos ter a nossa fé, mas se possível em casa. Doutor, o que me chama a atenção é que se fala muito em plano, mas poucos falam em testagem. Essa volta às aulas não deveria ser respaldada também com um número maior de testes, até para que essas crianças que eventualmente apresentem algum positivo fiquem isoladas? Sem dúvida. O mundo ideal seria esse. O que a gente consegue fazer, por exemplo, no Hospital das Clínicas, que a gente já teve a discussão, em hospitais particulares, é testar todos os funcionários. Então, se aquele funcionário sintomático ou positivo, ele é afastado. Mas como fazer isso em massa com as nossas crianças? Que mais? São os principais transmissores. Os vetores, não é? Os principais vetores, porque eles, na grande maioria das vezes, são assintomáticos. Então, a possibilidade dessas crianças estarem contaminadas... Contaminar professores, familiares, avós... E aí eu pergunto, como o pai vai ter tranquilidade para deixar o filho ir para a escola nessas circunstâncias de pandemia? Não tem como ter tranquilidade hoje em dia. Não tem, né, doutor? Não tem. Engraçado, a gente está voltando, teoricamente, à volta às aulas, junto com países que já estão saindo, né, dessa situação, mas que também acabam apresentando casos e tudo mais. Doutor, existe apenas um tipo de novo coronavírus ou esse novo coronavírus já fez alguma mutação? A gente tem algum estudo disso? Porque eu li uma reportagem que falava que existem 8 tipos de novo coronavírus. Então, como que uma vacina vai ser feita se existem 8 tipos ou é um tipo principal? Como que funciona isso? Desde o início, quando começou lá na China, em dezembro, a gente sabia de 2 tipos. Um tipo predominante e um tipo com aproximadamente 70% para um e 30% para outro. Então, a gente já sabia de 2 tipos. Alguns estudos já mostraram mutações desses vírus. Estados Unidos tem até a possibilidade de ter mutação no Brasil, mas ainda não se mostraram doenças diferentes por vírus diferente. Então, até o que a gente se sabe até hoje é que é a mesma doença, que pode ter tido mutação, mas o vírus ainda não teve capacidade de produzir uma doença diferente. Doutora, até aproveitando, né, eu vou antecipar aqui a atualização dos dados da Secretaria da Saúde, 1.185 mortes no Brasil em 24 horas, 42.275 novos casos em um dia. O número ainda está muito alto, a gente tem acompanhado também a interiorização do vírus em São Paulo, especialmente. A gente vê Florianópolis voltando ao isolamento, Minas Gerais também voltando. E Curitiba. Como é que o senhor analisa o momento de São Paulo? E o senhor acredita também que daqui a uma semana a gente possa ver essas flexibilizações limitadas por causa do avanço da doença? Sem dúvidas. O que a gente enxerga hoje da doença não é o que foi feito ontem. 15 dias. Pelo menos 15 dias. Se a gente está lidando com um vírus que fica em incubação em torno de 1 dia a 14 dias, quem teve contato com esse vírus, vamos pôr em média, vai manifestar 1 semana depois. Então, o resultado de hoje, esses números alarmantes, era ainda antes de abrir a cidade. Ah, é mesmo, doutor? Não é já não é a sexta-feira agora, já não é? Não dá? A gente está levando em consideração de que a mobilização está acontecendo agora. Tudo bem que os 50% a gente já está trabalhando há mais tempo, mas é notável no dia a dia o aumento da flexibilização. Sim, sem dúvida. Então, os dados da flexibilização de hoje vão ser representados daqui a 2 semanas, 3 semanas.
Uma pergunta rapidinho para o doutor. Doutor, muita gente entende que usar máscara é o suficiente. Claro, passar álcool gel, lavar as mãos e tal, é suficiente para não transmitir, para não pegar essa doença. Eu queria que o senhor falasse para essas pessoas sobre essa questão. Suficiente não é, né? Mas a gente tem que lidar com as exposições e as possibilidades de contaminação. O uso da máscara hoje é visto de duas formas. Por exemplo, o profissional de saúde que está diretamente ligado à assistência àquele paciente contaminado. Ele vai usar vários dispositivos de segurança individual, equipamentos de segurança individual, para ele não contaminar. Né? Então, ele tem um infectado em sua frente e ele usa vários para não pegar a doença. Mas o que seria o uso em massa de máscaras da população? Não é essa a ideia. A ideia é não transmitir. Então, por isso que a OMS recomendou, inclusive, o uso de máscaras de pano. Né? Se todo mundo não tem acesso a uma máscara médica, põe a de pano, não para você evitar a sua contaminação. Mas para ajudar a não transmitir. Não transmitir. Por exemplo, a gente sabe que transmite-se por gotículas. Então, aquele pano seria capaz de segurar. Mas todas as outras medidas têm que ser tomadas. Muito obrigada, doutor Felipe Colares, pneumologista do HC e da Beneficência Portuguesa aqui no Plantão da Saúde. Doutor, muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Entrevista esclarecedora e seja sempre bem-vindo. Obrigada. A Organização Mundial de Saúde voltou a alertar que a pandemia na América Latina ainda não chegou ao pico e deve resultar em mais casos e mortes contínuas nas próximas semanas. A informação foi dada pelo diretor de emergências da OMS. Questionado sobre o ápice da pandemia no Brasil, Michael Ryan respondeu que os picos são difíceis de prever e que dependem de ações governamentais. E, segundo ele, não há respostas mágicas, é sim um conjunto de medidas que podem reduzir o impacto da doença. O Michael Ryan afirmou ainda que as quarentenas mais rígidas poderão voltar se não houver um investimento agressivo em saúde. Bom, e agora nós vamos para o nosso giro de notícias. A Europa vai tentando retomar o calendário esportivo após conseguir um relativo controle da pandemia do novo coronavírus. Muito bem, a temporada 2020 da Fórmula 1 está perto de começar. As duas primeiras etapas vão acontecer nos próximos dias 5 e 12 de julho, ambas no circuito da cidade Spielberg, na Áustria. Para que o evento transcorra sem imprevistos, os organizadores prevêem realizar até 12 mil testes da Covid-19 nas 2 semanas nas quais a modalidade estará instalada no autódromo Red Bull Ring. Os exames serão repetidos a cada 5 dias, ou seja, alguns profissionais serão testados até 3 vezes nesse período. As duas corridas acontecerão com portões fechados. Boa noite, Flávio Prado, já está aqui com a gente. Boa noite, Celso. Boa noite, Flávio. A Fórmula 1 ela precisa de um número mínimo de provas para que ela possa ser validada. E aí eles resolveram evitar os deslocamentos, fazem 2 corridas na Áustria, com um relativo controle, e aí dá tempo de cumprir um calendário mínimo para que o ano não seja oficialmente perdido. Muito bom. E a ausência de público nos estádios tem sido enfrentada por alguns clubes espanhóis com iniciativas inspiradas no clube alemão Borussia Mönchengladbach, que instalou painéis com as fotos dos torcedores na arquibancada, né? O Elche, time da segunda divisão espanhola, imprimiu mais de 600 modelos de polipropileno à prova de fogo com imagens de integrantes da torcida. O Villarreal, da primeira divisão, foi mais uma equipe a aderir a essa que deve ser uma tendência aí na retomada do futebol pelo mundo. Por aqui, Corinthians e Novo Horizontino já copiaram a ideia. A questão, acho que não é só a motivação para o atleta que está em campo, mas para o espetáculo também ficar mais bonito. Não tem coisa mais melancólica do que você assistir a um jogo de futebol com as cadeiras vazias. Então, quando você tem esse tipo de iniciativa, de adereço, é mais que aí isso. Fica mais você bonito. Pode vender é mais que isso, isso, né? Não, isso é vendido. Custa em média 20 euros. Então, é um faturamento interessante. O Mönchengladbach ele chegou a vender R$1,5 milhão, mais ou menos. Agora, tem figuras para todo lado, né? Por exemplo, no campo do Leeds, apareceu uma foto do Bin Laden.
O cara pagou e botou a foto no Bin Laden. Aí começa a ter esse tipo de problema. Mas pagou, a foto estava lá. Aí né? o jogador vai, olha na arquibancada, toma um susto, né? Torcida é um terror lá, né? Nesta quarta-feira foi anunciado o cancelamento da tradicional Maratona de Nova York, nos Estados Unidos, que em novembro chegaria à 50ª edição. O evento não vai acontecer pelo medo de que o novo coronavírus seja transmitido entre atletas, né, e entre o público. O evento esperava contar com 50 mil maratonistas, 10 mil pessoas na equipe de apoio e 500 mil de espectadores. A cidade foi o epicentro da pandemia no país, com aproximadamente 210 mil casos confirmados e quase 18 mil mortes. Gente, você viu hoje o Celso e eu chorando porque a gente estava pronto, treinadíssimos para a Maratona de Nova York e tivemos que cancelar, infelizmente. Né? Você sabe que maratona eu não corri, mas uma meia maratona eu já tenho no currículo. Eu tenho uma meia de maratona, eu ganhei de um maratonista. Só a meia para pôr no tênis, né? Agora, é triste, obviamente, né, claro, o fato de não acontecer o evento, mas a gente tem falado tanto aqui, acho que as vidas estão em primeiro lugar. Então não vai ocorrer a Maratona de Nova York agora, que não vai ocorrer um monte de eventos, justamente, mas por prudência. Né? Não tem o que se discutir a respeito disso. Mais uma importante competição nacional foi cancelada no Brasil. A Liga de Basquete Feminino anunciou na noite desta terça o fim da temporada 2020. O campeonato chegou a ser iniciado no último dia 8 de março, mas foi suspenso uma semana depois, em decorrência da pandemia da Covid-19, com apenas 3 jogos realizados. Com a decisão, todas as competições nacionais da modalidade, tanto no masculino quanto no feminino, tiveram o cancelamento decretado este ano. Um prejuízo incalculável para o esporte, que já vinha em crise, né, no país antes do surgimento do novo coronavírus. Não tem muito jeito, é uma questão de segurança, né? E o basquete, ele é em ginásio, fechado, as pessoas ficam muito próximas, os familiares vão muito, é muito complicado, não dá para condenar uma situação dessas. No futebol, ontem nós tivemos mais um capítulo da tumultuada novela da volta do Campeonato Carioca. Atendendo uma das determinações do decreto municipal que suspendeu a retomada da competição no último sábado, a Vigilância Sanitária vistoriou ontem 7 centros de treinamento e verificou problemas no Botafogo, no Fluminense e no Vasco. O Flamengo estava de acordo com os protocolos estabelecidos pelas autoridades da área de saúde. Sem especificar as irregularidades de cada clube, o órgão apontou 11 infrações, entre elas a ausência de dispensadores de álcool gel em pontos de circulação, falta de lixeiras acionadas por pedal, número insuficiente de funcionários de limpeza e inexistência de cartazes informativos sobre medidas de prevenção contra o novo coronavírus. A Prefeitura exige que essas pendências apontadas sejam solucionadas até o final da semana para autorizar o reinício do estadual no próximo domingo. É muito triste tudo isso. O brasileiro, eu não gosto desse tipo de preconceito qualquer, né? Mas o brasileiro se gaba muito do jeitinho brasileiro. Tem uma palavra que é muito usada por aqui, que eles acham que serve para tudo, gambiarra. Vamos voltar ao futebol, a gente faz uma gambiarra e está tudo certo. Gente, não dá para fazer gambiarra. Não dá para ter jeitinho quando você tem uma pandemia ocorrendo e famílias estão perdendo vidas. Então, se querem voltar ao futebol, que querem a volta do futebol, que eu acho que é prematuro, não tem que ser agora, que façam com responsabilidade, seguindo protocolos. É tudo para inglês ver, Flávio. Ou seja, existe o discurso e existe a prática. Estão todos especializados no discurso. Aqui no Rio, essa história do Rio de Janeiro está muito vinculada ao lado político. Há uma briga Flamengo / prefeito / governador, que envolve a aproximação do Flamengo do presidente Bolsonaro. Enfim, é toda uma grande confusão, é tudo muito complexo. Aí entra uma medida provisória que contraria a ideia do Rodrigo Maia, aí ele rebate falando em liga, o presidente é ligado à CBF. Enfim, é uma confusão que você acaba não sabendo o que eles estão pretendendo. Agora, brincar de política no meio de uma pandemia é um negócio que, né, é para você... É terrível. O futebol perde o respeito. O que é mais asqueroso, né, mais asqueroso é fazer política numa época de pandemia por puro oportunismo. Pensando na outra eleição. E é o que está fazendo o Flamengo. O Flamengo está se mostrando um oportunista, não um revolucionário. Se quiser mudar o futebol brasileiro, não é olhando para o próprio umbigo, é reunindo com outros clubes, com parceiros, e aí montar uma liga. Eu estou errado, Flávio, que é o que acontece no mundo. É isso.
Bom, o Plantão da Saúde desta quarta-feira fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais informações, mais esclarecimentos de dúvidas para você que está em casa, cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Como sempre, com a presença dos melhores especialistas para falar sobre futebol e o novo coronavírus. Futebol, Uma boa noite e até amanhã. Fica agora com o Jornal da Boa noite, Flávio. Um abraço, gente. Boa noite.